O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos conhecimentos que se realizaram entre nós. Como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. De modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpre esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, vamos partilhar um pouquinho dessas leituras, muito ricas para nós, para o nosso tempo, para a nossa fé. A primeira leitura, vemos aqui Esdras, um sacerdote exercendo o seu ministério. Quando ele toma a palavra, proclama esta palavra e partilha com o povo, homens e mulheres, com aqueles que são capazes de compreender. É interessante esse detalhe do compreender. Porque se eu ouço a palavra, mas não a compreendo, de que me valerá esta palavra? Assim como, se eu ouço, compreendo, mas não vivo, também não resolveu. A palavra de Deus é exigente. É muito exigente, porque ela quer que compreendamos e nos esforcemos para viver. Porque isto é essa maneira de viver e agir que vai nos levar a um dia a eternidade. A um dia estar na casa do Pai para louvar e agradecer. Então a gente percebe aqui, até no finalzinho, muito interessante, depois do que foi dito. E tem um outro detalhe também que me chama a atenção, às vezes, não só na missa como na celebração, pessoas cronometrando. Puxa, está na hora. Aqui a gente vê que Esdras começou no início da manhã e já era meio-dia. Um pouquinho diferente, né? Parecia não ter pressa de anunciar a boa nova. Parecia que a palavra era muito rica e gastaria tempo para que as pessoas pudessem ouvir, compreender e meditar.
Mas no mundo moderno hoje, né, estamos todos cheios de compromisso, cheios de horários. Temos tempo ou fazemos tempo para quase tudo, mas quando é para Deus, o tempo é curto. Ah, não dá tempo. Ah, eu não posso. Ah, não dá. Como mudou essa história? Parece que antigamente as pessoas tinham mais tempo para Deus. Passando para a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, mais uma leitura extraordinária que ele usa da gente, do corpo humano, para revelar a palavra de Deus. Quando ele diz, o corpo, né, o nosso corpo, tem quantos membros? A gente nem sabe, né? Acho que a gente nem sabe. São tantos membros que formam um único corpo. Em outra palavra, Jesus vai falar assim em relação à sua igreja: eu, Jesus, sou a cabeça, e vós, os membros. Então não existe igreja sem a participação dos membros, sem o envolvimento. E ele vai detalhando aqui, né, que se o corpo, se alguma parte do corpo falha, todo o corpo sofre. É verdade. A menor dorzinha, o menor impacto que a gente tem, todo o corpo, principalmente a mente, sente e sofre. Às vezes por uma coisa pequena. Imagina quando a coisa é séria. Todo o corpo padece. Porque está tudo interligado. E se a gente olhar para o corpo humano, o que é que existe no mundo mais perfeito? A complexidade que é o nosso corpo, com tantos órgãos, com cada um com sua função, e funciona, enquanto saudável, na perfeição. Ele também fala que nós vivemos e recebemos o mesmo Espírito. Não é que cada um de nós recebeu um Espírito diferente, não. Todos nós recebemos um único e mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Olha que coisa interessante da gente parar e refletir. Se nós recebemos um único e mesmo Espírito, por que há tanto problema? Por que há tantos conflitos entre o ser humano? Divergências? Tragédias? Guerras? Se é o mesmo Espírito que nos une, se é o mesmo Deus que nos guia, o que está acontecendo? Certamente a gente sabe o que está acontecendo. O que acontece é a interferência do maligno na nossa vida, que nos desvia, que nos confunde. Mas no princípio não era assim. Veja, o princípio de Deus é o mesmo Espírito que nós temos dentro de nós. Portanto, deveria haver comunhão entre nós. E quando Deus fala desses membros, né, não significa tão somente aqui a nossa comunidade, mas a igreja no Brasil e no mundo inteiro. É uma igreja, não são várias igrejas, é uma igreja, é um Espírito, é um batismo, não há outro, não há dois. Ainda hoje tinha preparação para o batismo, a gente lembrava as pessoas disso, né? Pessoas que às vezes estão na igreja católica, de repente resolve mudar e vai lá e batiza. Meu Deus! Jesus deixa claro, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Não tem por que batizar de novo. Não existe rebatismo. Batismo é uma marca. E uma vez o ser humano marcado com o sinal de Deus, marcado está. Mas, fazer o quê? Isso só revela que as pessoas vão se distanciando daquilo
que era o princípio, que era a essência. E vamos nos deixando contaminar com as coisas do mundo. E contaminam. E essas coisas do mundo vão nos seduzindo e nos desviando, que já não temos referência. Quem é Deus? Deus existe realmente? São as perguntas que a gente ouve. Quem é? Isso não é apenas uma história do passado? É. E nessa leitura é muito interessante falar, né, que se uma parte do corpo tem problema, o resto sofre. Uma não substitui a outra. Ah, eu tenho 2 braços, se eu perder um, o esquerdo não vai substituir todo. Uma hora você vai sentir falta. Puxa, faltou aqui um braço direito. Faltou algo, porque já não está mais completo. E quando nós deixamos de crer na essência de Deus, começamos também a nós ficar incompletos, insatisfeitos, infelizes, porque só Deus, na ação do teu Espírito, pode sim alcançar a todos, reunir a todos, fazer comunhão com todos. Nós estamos perdendo isso. Olha para a nossa igreja. Cadê o povo cristão católico? Quantos católicos tem no nosso bairro? Cadê o povo? Já há muito tempo eu ouvi falar que a nossa igreja vive um tempo do esfriamento da fé. A fé está esfriando. Já não há mais aquele calor, aquele fogo que o Espírito de Deus sempre trouxe, sempre derramou. O que está acontecendo com o ser humano? E o pior não é isso, não é só a ausência, mas cada um que se distancia de Deus, você acha que a vida dele está melhor? Tá não. Só vai piorando. Porque a essência da vida está em Deus. Porque a essência do amor é Deus. E se eu me distancio dele, eu enfraqueço. Eu me confundo, eu me perco. E corremos o risco de perder a vida eterna, que é a mais importante. No Evangelho, Jesus também, no exercício do seu ministério, vai tomar a palavra, proclama a palavra e faz uma afirmativa. Hoje está se cumprindo esta escritura em mim. Não, Júlio, não, em Jesus. Em Jesus hoje está se cumprindo essa palavra. Sou eu que havia de vir. Eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu já estou aqui. Essa palavra se cumpre. O Espírito de Deus está sobre mim. A força de Deus, a sabedoria de Deus está sobre mim. E tanto é verdade que quantos milagres Jesus fez? Ele nem precisava. Mas ele queria mostrar para as pessoas que ele era Deus, que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que ele tem poder para fazer qualquer coisa. Por isso ele foi mostrando às pessoas quem ele era, anunciando tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse, revelando às pessoas o grande amor que Deus tem por nós, fazendo com que as pessoas tivessem uma esperança que muitos já perderam, levando as pessoas a fazer um encontro verdadeiro com Deus, para que perceba o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer o nosso bem, o quanto Deus sofre com os nossos sofrimentos, o quanto Ele sofre com a nossa distância. Que um pai, uma mãe, que ama seus filhos, quer o filho longe? Não, quer perto, porque ama. Aí eu lembro de uma outra frase de Jesus Cristo que fala assim, vós, falando com o povo, né? Vós que sois mau, sabei das coisas boas aos seus filhos, imagina Deus que é bom, o quanto Ele não te dará, o quanto Deus não dará a cada um de nós, se nós acreditarmos,
se nós buscarmos, se nós formos fiéis à sua palavra, ao seu ensinamento. Fará maravilhas na nossa vida. Ah, mas e a dor, e a doença, e o sofrimento? Sinto muito, mas isso faz parte da vida. E muitas vezes a dor e o sofrimento é consequência das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. Muitas vezes é isso que nos leva à doença, a problemas psicológicos, porque eu não soube administrar a minha vida, os meus conflitos. Isso existe para todos, ninguém está livre. Mas é possível, pela fé, pela consciência, a gente administrar? É. Somos fracos? Somos. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos Maria, grande intercessora. Não podemos desanimar, gente. Não podemos nos desanimar. No mundo tereis muitas tribulações. Jesus nunca enganou, Ele é fantástico. Não tenhais medo, eu estou com vocês até o fim dos tempos. É a garantia que o Filho de Deus nos deu. Se eu creio, se eu confio, se eu busco, vai se cumprir essa palavra. E é interessante ele fazer essa afirmativa: hoje está se cumprindo a Escritura. Porque sou eu, Jesus, que vos falo. Eu que os profetas anunciou. Eu estou aqui agora, diante de vocês. Creia, busque, confie, espere. Sofra se for preciso, mas sofrer com dignidade. É diferente, né? Sem desespero. Você conhece alguém que sofre? Ou que já sofreu com dignidade? Sem ficar reclamando, blasfemando? Porque faz parte o sofrimento. Desde sempre, o sofrimento faz parte da nossa vida. E olha que pode ser às vezes esse sofrimento que me leve para a casa do Pai. Mas muitas vezes não somos capazes de compreender. Muitas vezes a gente acha que ao menor sinal de problema que Jesus tem logo que resolver. Ah, estou doente. Não, Jesus, me cura, me sara. E se Ele não faz, mas que Deus é esse? Deus não está resolvendo. Mas não é assim, né? As coisas não funcionam assim. Às vezes é o próprio sofrimento que vai me levar à salvação. Ah, mas a pessoa é tão boa, por que sofre tanto? Também gostaria de ter resposta, mas não tenho. Mas eu tenho certeza que se ela sofre com dignidade, se ela sofre em Deus, ela será salva, ela alcançará a salvação. E é isso que vai nos importar, porque essa vida é muito passageira. Hoje estamos aqui, daqui a pouco, amanhã, quem sabe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,